que esta notícia está claramente a alarmar a comunidade de Vila Nova de Gaia. Para nos explicar melhor, temos connosco o enfermeiro Pedro Melo, ele que é, portanto, especialista em saúde pública e também é investigador da Universidade Católica. Muito boa tarde, Pedro. O que é que podemos dizer sobre esta bactéria? É uma situação grave que se vive aqui no Centro Hospitalar de Gaia. Podemos dizer que sim, a Klebsiella pneumoniae é uma superbactéria, portanto pertence ao grupo das bactérias que têm uma capacidade de resistir aos antibióticos. Contudo, estando controlada a situação, conseguimos perfeitamente garantir a segurança das pessoas, portanto dizer à população que não precisam de ficar alarmados, até porque os serviços farão todos os esforços para que a situação fique controlada. Explicando também um bocadinho melhor o que é esta bactéria, como é que ela passa, não é? Porque ela é muito transmissível, altamente transmissível. Portanto, esta bactéria é transmitida através das secreções ou através do contacto direto, da manipulação de objetos e, portanto, é muito fácil transmitir a bactéria de doente para doente e de profissionais para doentes, se não houverem realmente as medidas necessárias para proteger as pessoas desta infecção. E essas medidas são, por exemplo, quando um enfermeiro está a lidar com um doente, o que terá de fazer para não passar a bactéria para o outro doente? Acima de tudo, são mesmo medidas comportamentais. Portanto, os enfermeiros e outros profissionais, quando passam de um doente para o outro, terão que ter o cuidado da higienização das mãos, da utilização dos equipamentos de proteção, falo, por exemplo, das luvas e das máscaras, quando assim é necessário, e garantir realmente que de doente para doente são utilizadas as medidas para que não haja a transmissão destas bactérias e de outras. Sim. Sobre o hospital, o centro hospitalar não quer atribuir as mortes, portanto, 8 mortes diretamente a esta bactéria. No entanto, é possível que esta bactéria, portanto, tenha acelerado o processo, uma vez que falam em patologias base muito graves, não é? Repare, a nossa perspectiva como enfermeiros, aquilo que lhe posso dizer é que as pessoas estando internadas, muitas delas estão fragilizadas do ponto de vista imunitário. Aliás, são as pessoas que correm mais risco de contrair esta doença. Obviamente que é uma situação grave, porque senão não seria divulgada como está a ser. Contudo, dizer que obviamente pode ocorrer mortes, mas se for devidamente identificada a tempo e devidamente controlada, não precisa necessariamente de causar a morte. Contudo, as pessoas que estão realmente imunodeprimidas correm maior risco de morrer do que as que são mais resistentes. E portanto, falando também para os familiares dos doentes que estão neste momento infectados, ou até também para as pessoas que vêm aqui visitar e tudo mais, quais são as medidas de segurança e o que é que se deve fazer? Acima de tudo, ouvir os profissionais, e agora falo das pessoas que vêm visitar os doentes aqui ao hospital ou a outro hospital, ouvir, usar as medidas de proteção a quando das visitas, nomeadamente se forem doentes que estejam infectados, e, portanto, utilizar os equipamentos de proteção e ter o cuidado de manter uma higienização adequada das mãos, principalmente, nomeadamente antes de saírem do hospital, também para não trazerem bactérias para fora da comunidade hospitalar. Também dizer à população que está fora do hospital que não precisa realmente se alarmar. Os serviços de saúde pública também foram alertados, conforme já decorreram nas notícias, e, portanto, a população está perfeitamente controlada. Claro que há medidas que devem ser adotadas e a higienização das mãos deve ser sempre mantida em toda a população, não só a que está dentro do hospital, mas também na comunidade em geral, ainda que esta infecção seja uma infecção normalmente ocorrida em meio hospitalar. Muito obrigada, Pedro Melo, enfermeiro especialista em saúde pública, a dar-nos aqui uma breve explicação sobre esta bactéria que já infectou 30 pessoas. Neste caso, estão 13 ainda internados aqui no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, segundo também informações do Centro Hospitalar.